Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e você está no CIEX. A nossa aula de hoje está contemplando compreensão e interpretação de textos. Vou resolver inúmeras questões de diversas bancas. Você já sabe, vai fazer prova? A primeira coisa que aparece é um texto. Logo na primeira questão, você vai compreender de que ele fala e já vai resolver as questões. Na aula de hoje, deixo dicas valiosas para vocês também. Então se inscrevam neste canal, conheça também os meus preparatórios de português das diversas bancas. Vamos lá! Começo a aula de hoje com a resolução de questões da VUNESP. Teremos também da FGV, Avança, Instituto Mais, Nosso Rumo, a OCP e inúmeras outras bancas também aqui na aula de hoje. Na análise desenvolvida no editorial, primeiro ponto, você já vai observar que aparece um texto, os nem. Você já ouviu falar sobre eles, não já? Mas não vou fazer a leitura agora, porque de repente não precisa fazer a leitura de todo o texto. Na análise desenvolvida no editorial, defende-se que o Brasil invista na educação profissional no ensino médio. Então, primeiro ponto, compreender o que é um editorial. Editorial é onde vai vir a opinião da equipe, a opinião do jornal da Folha de São Paulo. Ele traz uma crítica, ele traz a sua opinião sobre determinado assunto. Defende-se que o Brasil invista na educação profissional no ensino médio. Será que fala sobre isso? Será que este editorial defende esta ideia? Observe aqui, a principal causa do abandono escolar é a busca por emprego. O problema é que, com a formação precária, os jovens enfrentam dificuldades para conseguir contratação. Assim, olha aqui, é necessário buscar meios de manter os alunos na rede de ensino e acelerar a transição entre estudo e trabalho. Então, eles precisam estudar e é importante que haja esse diálogo entre estudo e trabalho. Observe aqui, também tem outra passagem. É fundamental, portanto, a integração do ensino técnico ao regular. E o Brasil peca nesse quesito. Então, o que é importante? Logo já, buscar uma estratégia de manter esses alunos na rede de ensino e acelerar a transição entre estudo e trabalho. E depois a integração entre ensino técnico e regular. Então, defende-se que o Brasil invista na educação profissional no ensino médio, perfeito, olha o que fala aqui. Integração do ensino técnico ao regular. Isso daqui é o quê? A gente já sabe que o ensino regular é o ensino médio comum. Então, é necessário que invista na educação profissional no ensino médio. Seria o ensino médio ligado, como fala aqui anteriormente, olha aqui, a transição. Seria o ensino médio ligado também ao mercado de trabalho. Então, aqui, a alternativa A está correta. Desista de implementar o modelo proposto pela OCDE. Ele não defende essa ideia, não defende que o Brasil faça isso. Revise a nova versão do novo ensino médio, até fala aqui do novo ensino médio. A nova versão da reforma do novo ensino médio incentiva a educação profissional. Só fala que ela incentiva, em momento nenhum falou que precisa ser revisado. Estimule os jovens a trabalhar antes do ensino médio? Não, que eu acabei de ler para vocês aqui. Olha aqui, buscar meios de manter os alunos na rede de ensino e acelerar a transição entre estudo e trabalho. Ele precisa estudar. Transfira a profissionalização para o ensino superior? Nada disso. Como acabei de ler aqui para vocês também, olha aqui, a integração do ensino técnico ao regular, ou seja, ele está estudando o ensino médio regular, mas ali também haverá um ensino técnico. Na passagem, um passo necessário para mitigar, esta palavra está sendo muito utilizada ultimamente. Mitigar é o quê? O atraso do país nessa seara. A expressão destacada significa um passo necessário para mitigar. Caro concursando, o que é mitigar? Mitigar é suavizar, diminuir, minimizar. Então, vou colocar aqui, minimizar. Então, vamos ver aqui. Imprescindível para discutir? Não. Analisar, mitigar não é analisar. Tratar também não. Pormenorizar, essa palavra aqui é interessante. Pormenorizar é o mesmo que detalhar. Então,
um passo necessário para mitigar o atraso do país. Posso descartar também. Então, quando fala lá que é necessário, é algo essencial para o quê? Suavizar, minimizar, amenizar. Anote aí, mitigar é o mesmo que amenizar. Questão aqui contemplando os sinônimos. Se preciso for, volte ao texto que você vai compreender. Vamos buscar esta passagem lá quando fala um passo necessário para mitigar. Então, quando a gente volta aqui, observe aqui na passagem que cita este trecho. Em tramitação no Congresso, a nova versão da reforma do novo ensino médio incentiva a educação profissional. Não é panaceia, mas um passo necessário para mitigar o atraso do país nessa seara, ou seja, para suavizar, para diminuir o atraso, para amenizar, como fala aqui. O problema é que, com formação precária, os jovens enfrentam dificuldades para conseguir. Aqui já ajudou bastante. A Finesp adora esta preposição para seguida de verbo no infinitivo. Então, aqui eu trouxe para vocês esses 3 verbos, os verbos parar, parer e parir. A parer não existe certinho. Só para você se lembrar de que quando aparecer para, acompanhado de verbo no infinitivo, eu terei o quê? Uma ideia de finalidade. Opa, que maravilha! Nem precisei sofrer com as demais, a única que traz uma ideia de finalidade, alternativa A. Olha aqui, enfrentam dificuldades para quê? Qual é o objetivo deles enfrentarem a dificuldade? Por que enfrentam dificuldade? Para conseguir, então isso daqui é a finalidade. E causa, apareceu causa aqui nas alternativas, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e colocar primeiro, porque a causa ocorre primeiro e leva a uma consequência. Olha aqui, primeiro os jovens têm formação precária, depois eles enfrentam dificuldade para conseguir contratação. Conseguiu identificar aqui, caro concursando? Muito importante. Primeiro lembrar dos verbos parar, parer, parir. E depois você vai se lembrar de que causa ocorre primeiro. Primeiro eles têm uma formação precária. Primeiro você não tem formação, depois você não consegue a contratação. Você observou isso daqui? Então, a ideia de causa e finalidade. Assinale a frase que mostra uma visão positiva da vida humana. É difícil? Não. Se é difícil aqui já não vai, né? A adaptação à vida já descarta. Tem algo negativo. Como é bom viver, ainda que com grandes dificuldades. Ok. O que é mais forte aqui? O fato de viver. Como eu falo assim, ó, observe se eu chegar para você e falar como é bom viver, mesmo com grandes dificuldades, viver é muito bom. Positiva. A vida é um sonho, é o despertar que nos mata. Pesadíssima. Descarto. Esta vida é uma viagem. Pena eu estar só de passagem. Eu estou de passagem. Quer dizer que eu vou morrer. Não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo. Observe aqui também. Aqui nós temos uma visão negativa. Olha, não se pode ser normal e estar vivo ao mesmo tempo. Se você for normal, você deve estar morto. Questão contemplando aqui discurso direto e discurso indireto. Discurso direto, vou trazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Já vou colocar aqui. Na 2, discurso direto. Diretamente é quando você reproduz a fala de alguém. Você observa que até usou aspas. Isso daqui é discurso direto. Eu preciso do discurso indireto. Quando você vai reproduzir a fala de alguém com a sua mesma. O especialista conta que perdeu seu próprio cachorro para um câncer inoperável há cerca de 11 anos atrás. Então aqui ele reproduziu, né? O autor reproduziu a fala de alguém. Então aqui eu tenho o discurso indireto. Agora, quando ele traz a fala da pessoa, a citação direta, como a pessoa disse, como no caso aqui do 2 e do 3, que vem até entre aspas, eu tenho o quê? Um discurso direto. Então a única que apresenta discurso indireto, alternativa A. Discurso direto, você traz a fala da pessoa, tem lá às vezes 2 pontos, travessão ou aspas. Discurso indireto, você vai reproduzir com suas palavras a fala de alguém. A partir da leitura e do conteúdo apresentado no texto, vamos marcar a alternativa correta. Textos da OCP, para você que já faz concurso dessa banca, você já identifica que geralmente são textos longos. Missão da NASA decola rumo ao asteroide Pisage.
Então, nós temos aqui, é um texto da revista Exame, isso dá bastante credibilidade ao texto. Então, vamos às alternativas. A SpaceX lançou um foguete. Quem lançou esse foguete foi a SpaceX. A gente já vai voltar aqui ao início do texto. A NASA lançou nesta sexta-feira uma missão ao distante asteroide. Um mundo feito de metal, até então não estudado, que os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo de um antigo corpo celeste. Então você observa aqui que a NASA que lançou o foguete, e aqui vem falando o quê? Que foi a SpaceX. Então já descarto. Essa missão da NASA é uma oportunidade singular de ver o núcleo do planeta Terra. Será que dá para ver mesmo o núcleo do planeta Terra? Observe aqui só esta passagem. Os cientistas pensam, eles acham alguma coisa que, com mais de 200 quilômetros de comprimento, ele pode ser o núcleo de um antigo corpo celeste, cuja superfície foi arrancada por impactos de asteroides. Ele pode ser o núcleo de um antigo corpo celeste. E lá na alternativa está falando o quê? É a oportunidade de ver o núcleo do planeta Terra, será que sim? A Terra, como Marte, Vênus e Mercúrio, tem um núcleo metálico. Nunca veremos esses núcleos. É muito quente e muito profundo. Então, pode ver o núcleo de um antigo corpo celeste. Agora, da Terra, nunca veremos esses núcleos. Então, a oportunidade de ver o núcleo do planeta Terra? Nada disso. O asteroide faz parte de um cinturão de asteroides que compõe as órbitas de Marte e Mercúrio. Será que é isso mesmo? Marte e Mercúrio? Aqui tem uma passagem que fala claramente sobre isso daqui, para ficar mais fácil. A viagem será longa. Esse asteroide está localizado na parte externa do cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Simples assim. E aqui está falando o quê? Marte e Mercúrio. A jornada inclui as ações de capturar imagens, analisar sua composição, realizar medições de seu campo magnético. Será que é isso mesmo? Olha aqui. Serão utilizados 3 instrumentos científicos nessa viagem. Imagens multiespectrais para fotografá-lo, espectrômetros para determinar sua composição. Então, vai fotografar, vai verificar sua composição, e magnetômetros para medir seu campo magnético. Só substituiu. Aqui são palavras sinônimas na alternativa D, que está corretíssima, como acabei de ler para vocês nas passagens. A comunicação por rádio será substituída pela comunicação a laser? Acredito que não, mas eu não posso acreditar, eu tenho que mostrar para vocês. A missão também testará um sistema de comunicação a laser, que deverá permitir a transmissão de mais dados do que comunicações por rádio. Ok, vai testar. Mas o que fala na alternativa? Ela será substituída pela comunicação? Nada disso. Já descarto também essa alternativa. A partir do trecho acima, vamos marcar a alternativa correta quanto à tipologia. Quando aparece tipologia, será que eu tenho um texto expositivo, um texto narrativo? Injuntivo, eu não tenho. Injuntivo, eu já vou descartar por quê? É aquele da receita, da bula de remédio. Ele traz uma instrução, uma orientação. Esse seria um texto injuntivo. É um texto descritivo, aquele que vai fazer um retrato falado, uma descrição específica, bem característica, profunda de alguma coisa? Ou nós temos argumentos? A NASA lançou nesta sexta-feira 13 uma missão ao distante asteroide. Um mundo feito de metal até então não estudado, que os cientistas acreditam que poderia ser o núcleo de um antigo corpo celeste. Então, aqui está trazendo uma informação. É um texto expositivo? Perfeito, a gente já consegue verificar isso daqui. Por quê? Está expondo, olha aqui, pois se trata de um enunciado que evidencia fenômenos objetivos, isto é, expõe o lançamento da missão e explica o que é o asteroide. Então, você já consegue identificar aqui, quando fala dessas tipologias, é importante para você compreender que o texto expositivo ele vai trazer uma característica, ou melhor, ele vai expor um assunto
sem trazer os argumentos. Então, já venho aqui e descarto também a alternativa E. Por quê? Na alternativa E, para ser argumentativo, tem que apresentar um depoimento que deixa clara a opinião do autor em relação a essa viagem. Onde está o depoimento? Onde está? Nem sempre precisa aparecer um depoimento. Mas aqui você consegue identificar aqui a opinião? Não. Ele só expõe determinado assunto. Ele trouxe aquele assunto e pronto, falou sobre aquilo sem a opinião, sem ter uma narrativa, pois sequencia o trajeto percorrido. Qual é o trajeto percorrido pela sonda? Em ordem cronológica? Cadê a ordem cronológica? Só falou que lançou nesta sexta-feira 13. Narrativa, ele traz o enredo, personagens, lugar e aqui também essa ordem cronológica. Injuntivo, visto que propõe um passo a passo de como fazer um bolo, por exemplo? Não. Descritiva, porque explica a composição e a estética da sonda? Não. Descritiva é uma reprodução minuciosa de alguma coisa. Eu sempre utilizo o retrato falado como exemplo do texto descritivo. João era alto, magro, baixo, olhos assim. Então, no texto descritivo você consegue identificar a presença de muitos adjetivos. Assinale a frase a seguir que, diferentemente das demais, não se estrutura numa oposição. Eu preciso daquela que não se estrutura numa oposição, ou seja, todas são uma oposição, exceto a que vamos marcar. A eleição direta é mais festiva, a indireta mais solene. Então, aqui nós temos essa ideia de quê? De oposição. Momento solene, momento festivo, direto e indireto. Então, descartei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda e obedece. Oposição. Indicamos para um cargo um amigo. O absurdo seria se indicássemos um inimigo. Amigo, inimigo, oposição. O direito a ser ouvido não inclui o direito de ser levado a sério. Aqui não tem uma questão de oposição. O direito a ser ouvido não inclui o direito de ser ouvido. Aí, por exemplo, seria oposição. Agora, neste caso aqui, não tem a presença da oposição. Então, venho aqui e marco a alternativa D. Como eu já marquei para vocês aqui nas outras alternativas, a gente consegue identificar essa ideia de oposição. Agora, o direito a ser ouvido não é oposto a ser levado a sério. Então, aqui não temos essa ideia de oposição. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que entre o país chinês, então já vamos marcando que entre o país chinês e o estado de São Paulo. Então, aqui a gente já tem o texto falando que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lançou a Frente Parlamentar São Paulo-China. Em parceria com a comunidade chinesa, o grupo trabalhará. Qual que é o objetivo dessa parceria? Estreitar os laços comerciais e promover o intercâmbio tecnológico e acadêmico entre os dois países. É o texto do João Pedro Barreto, da Frente Parlamentar São Paulo-China, é lançado na Alesp. Então, sempre falo com vocês, não vamos fazer a leitura do texto, mesmo que não seja um texto muito grande. Nós vamos compreender o enunciado, ir às alternativas e verificar qual delas está correta. Correto afirmar que entre o país chinês e o estado de São Paulo há um potencial de intercâmbio restrito a pesquisas e estudos. Quando aparece restrito aqui, será que o objetivo desse intercâmbio é somente nas áreas da pesquisa, das pesquisas e estudos? Quando a gente volta aqui ao texto, nós já vamos identificar aqui. Podemos aprofundar cooperações na área acadêmica, de turismo, de operações de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem área acadêmica, turismo e operações de pesquisa. Já aqui na alternativa A está falando que é restrita a pesquisas e estudos, nada disso. Cadê o turismo? Busca-se fortalecer parcerias multilaterais com os Estados Unidos. Cita aqui os Estados Unidos? Cita sim. O que você vai encontrar aqui? Além de vender para o Estado brasileiro, a China também é um importante comprador dos produtos paulistas, sendo o segundo destino mais frequente, atrás apenas dos Estados Unidos. Qual que é a frente aqui que lançou? São Paulo, China. Só citou os Estados Unidos aqui, falando que ele é o maior comprador. A China fica
atrás somente dele. Fortalecer parcerias multilaterais com os Estados Unidos, no texto não fala sobre isso. Existe uma relação de cooperação que já remonta a meio século. Será que essa relação de cooperação já remonta a meio século? É o que a gente vai observar aqui também. O presidente, no terceiro parágrafo, celebrou a criação da frente e destacou sua importância pela relação próxima entre os países e que pode ser mais estreitada, já que em 2024 completam 50 anos das relações diplomáticas e de amizade entre os dois países. 50 anos, o que já dura 50 anos? As relações diplomáticas e de amizade. Aqui está falando que uma relação de cooperação não deixa claro que é essa cooperação que existe. Aqui está falando somente o quê? Só está falando aqui, como acabei de falar para vocês, as relações diplomáticas e de amizade. Não cita que é, neste caso aqui, essa relação de cooperação que já remonta a meio século. Então, um pouco próximo aqui da alternativa correta, mas mesmo assim, vou descartar também a alternativa C. Verifica-se um intento de impulsionar uma parceria já profícua. Profícua eu posso definir como algo produtivo, não é isso? Algo frutífero. Vamos colocar aqui frutífero. Aquilo que já dá frutos, aquilo que já é produtivo, que já é positiva. Correto? Verifica-se o intento de impulsionar uma parceria já produtiva. Vamos ver se fala sobre isso. Então, você observa qual que é o objetivo. Em parceria com a comunidade, o grupo trabalhará para estreitar os laços e promover o intercâmbio. Ok, vamos aprofundar essa relação, não é isso? Observe aqui. O grande objetivo é fazer com que nos próximos anos a parceria entre São Paulo e China aumente. Então, quando fala aqui na alternativa D, vamos impulsionar uma parceria? Sim, vamos aumentar. E os negócios com esse país possam gerar ainda mais renda e emprego no Estado. Então, vamos aprimorar, não é isso? E agora, será que ela já é produtiva? Positiva? Será quando fala aqui que ela já é profícua? A gente precisa voltar ao texto para identificar. Além de vender para o Estado brasileiro, a China também é um importante comprador dos produtos paulistas, sendo o segundo destino mais frequente. Então, já é profícuo? Sim. Por quê? Olha aqui falando, em 2022 o comércio entre China e o Estado de São Paulo movimentou um total de 29 bilhões de dólares americanos. Então, é bem importante você compreender aqui que a China vende para o Brasil e a China também compra. Basta você ir a 25 de março, você vai encontrar inúmeros produtos chineses. Desse montante, cerca de 18 bilhões foram gastos na importação de produtos chineses. Ou seja, São Paulo compra muito da China, mas a China também é um importante comprador. Então, já é profícua, como fala aqui, só vai impulsionar, aumentar essa parceria que já é produtiva. Observa-se um interesse que beneficiará mais uma das partes? Nada disso. O interesse aqui é justamente ampliar, como fala aqui no segundo parágrafo. Olha aqui, fazer com que essa parceria aumente, que seja bom para os dois. Assinale a alternativa em que o vocábulo destacado foi empregado em sentido figurado, é o mesmo sentido conotativo. Quando você dá um novo significado às palavras, eu sempre falo, não volte, você vai simplesmente ler aqui e já vai identificar com facilidade aquela frase ou aquele vocábulo que foi empregado em sentido figurado, quando deu um novo significado à palavra. O presidente do IBRA China celebrou a criação da frente e destacou a sua importância. É aquilo que tem relevância, não é isso? Aquilo que é relevante. Então, aqui foi empregado em sentido próprio, o significado de acordo com o dicionário, o primeiro significado da palavra. Podemos aprofundar cooperações. Aprofundar, qual é o significado? Seria tornar-se, vou colocar aqui, tornar-se mais fundo, não é isso? Tornar-se mais fundo.
Então fala quando é aprofundar, é ir mais para o fundo. Então aqui foi empregado em sentido figurado, porque deu um novo significado à palavra aprofundar. Eu não vou falar, podemos tornar mais, levar mais profundo, tornar mais profundo, mais profundas as cooperações na área acadêmica. Não. Então aqui, alternativa B, empregado em sentido figurado. Quando fala lá, podemos aprofundar, seria o quê? Tornar mais forte essas cooperações na área acadêmica. Então, esse aprofundar aqui seria de tornar mais forte, mais concretas as cooperações, e não no sentido de levá-la profundo. Aprofundar no sentido próprio é levar lá profundo, tornar-se mais fundo. E não é esse o significado aqui. O significado aqui é de estreitar, de tornar mais forte essas cooperações. Então, empregado em sentido conotativo, sentido figurado, alternativa B. Podemos trazer mais tecnologia para a indústria paulista e melhorar a agricultura. Ok, tornar melhor, sentido próprio. A parceria entre São Paulo e China aumente os negócios, sim, os intercâmbios, isso mesmo, é o negócio que um faz com o outro. A China também é um importante comprador, também empregado em sentido próprio. Aquele que compra, negócio também empregado em sentido próprio. Então, sem voltar ao texto, você já consegue identificar aquela palavra que destoa das demais e que foi empregada em sentido figurado. Com base na leitura do texto, é possível afirmar que... Então, aqui nós temos o texto, característica da nosso rumo, textos não muito extensos. O carnaval morreu, é um excerto, um trecho retirado do texto. O carnaval morreu, de Machado de Assis. Não vou fazer a leitura dessa crônica agora. Com base na leitura do texto, é possível afirmar que o narrador está comemorando o fim do carnaval. Será que o carnaval morreu mesmo? O carnaval morreu, viva a quaresma até aqui, então ele está comemorando, será? Quando digo que o carnaval morreu, apenas me refiro ao fato de haverem passado os seus 3 dias. Não digo que o carnaval espichasse a canela. Espichou a canela, um eufemismo, quer dizer que morreu. Se o dissesse, errava, o carnaval não morreu. Está apenas moribundo. Por quê? O carnaval acabou naquele ano. Ele está comemorando o fim do carnaval? Nada disso, como acabei de mostrar aqui para vocês. Então ele está vivo, o carnaval continua lá desde 1854. Então, aqui a gente não consegue comprovar que ele está comemorando o fim do carnaval. Não houve carnaval no ano de 1978. Vai ser não quando raia este ano de 77 e o mísero que parecia vender saúde aparece com o nariz de 1,5 palmo e os olhos mais profundos do que as convicções de um leitor. Já é. Ou seja, o carnaval acabou em 77, acabou naquele ano. Esta moléstia será mortal? Ou teremos o gosto de o ver ainda restabelecido? Será que o carnaval volta? Ele vai ter carnaval em 78? Só saberemos disso em 78. Esse é o ano decisivo. Então, em 78 vai ter carnaval? Sim. Se aparecer tão amarelo como desta vez, é não contar com ele por coisa nenhuma e tratar de substituí-lo. Ou seja, naquele ano o carnaval estava meio desanimado. Mas em 78 é que a gente vai saber se vai ter ou não. Então vamos voltar aqui. Não houve carnaval em 78? Não sabemos. Nós estamos, pela descrição do texto, no ano de 77. O que fala de 78 aqui é justamente essa situação, que nós vamos saber em 78 se o carnaval vai continuar ou não. Então, para a gente afirmar que não houve, não tem como. Acabou de 77, não dava para saber. A quaresma substituiu o carnaval daquele ano? Nada disso. O que você observa? O carnaval morreu. Viva a quaresma! Teve carnaval e teve quaresma também. Então aqui não substituiu. A quaresma vem depois do carnaval. O último carnaval ocorreu em 77. Vamos ler aqui também. Observa que vai ser não quando raia este ano de 77. Ok, 77 teve sim. Agora o que vem falando aqui?
Só o saberemos em 78. Então, em 78 podia ou não ter o carnaval. E aqui já vem afirmando que ocorreu em 77, não dá para a gente ter ciência disso. Nós sabemos que em 77, sim, ocorreu o carnaval. Olha a alternativa E aqui que vai gabaritar a questão. O ano de 78 seria determinante para o futuro do carnaval. Então, em 78 vai ser determinante. Vai ter e a partir dali nós vamos verificar. Será que, olha aqui, só o saberemos em 78. Esse é o ano decisivo, ou seja, só mudou as palavras. Ou seja, o ano de 78 seria determinante para o futuro do carnaval. A frase espichasse a canela, em destaque no texto, apresenta a seguinte figura de linguagem. Não digo que o carnaval espichasse a canela, não digo que o carnaval morresse, ou então que ele morreu. Então aqui você observa que ele suavizou, ao invés de falar morrer, vai falar espichar a canela. Eu poderia também falar que foi morar com Deus. Então, quando eu suavizo aqui alguma coisa, eu tenho um eufemismo, vai suavizar. Metáfora, você vai fazer uma comparação de forma implícita usando a linguagem conotativa. Ela é uma folha seca. Estou comparando e não tem como uma pessoa ser uma folha seca. Hipérbole, hipermercado não é algo grande, então vou trazer um exagero. Eu vou falar Maria está morrendo de sede. Então aqui não é isso. Personificação ou prosopopeia também não é quando você vai atribuir aos seres inanimados, aqueles que não possuem vida, característica dos seres animados, características das pessoas. Isso seria o quê? Uma prosopopeia, como vocês já conseguiram compreender. Então é isso, que essa prosopopeia ou personificação, como alguns falam, é justamente isso, que vai trazer algumas características dos seres animados por seres inanimados. Ironia. Ironia é justamente quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Ironia você foi mal na prova de concurso, por exemplo, aí eu vou falar o quê? Eu vou falar que, nossa, que maravilha, você brilhou, você foi muito mal, aí eu falo, você brilhou. Isso é uma ironia. De acordo com a leitura do texto, é correto afirmar que a autora... Aqui temos o texto do Instituto Mais, um desvairado. O que é desvairado? Maluco. Nós temos lá a Pauliceia desvairada, né? Então, um maluco surto criativo, abreviado pelo entrave da gentileza. Um texto não muito grande da Bia Brown. Não vou fazer a leitura dele. Agora, vamos às alternativas. É correto afirmar que a autora justifica a sua curiosidade sobre os antecedentes da luva encontrada com o seu desejo de devolvê-la à sua dona. Então, ela tem uma curiosidade de onde vem essa luva. Mas será que ela queria devolvê-la à sua dona, o que se torna a sua prioridade? A prioridade dela era devolver a luva? Passeando pelos jardins do Palácio Imperial, encontrei uma luva caída no chão. Era preta, de couro, claramente feminina, avulsa e solitária na ausência de seu par, mas principalmente misteriosa, suscitando toda sorte de perguntas por parte de uma mente delirante ao mesmo tempo ociosa àquele momento. A minha, então, pairou uma curiosidade dela sobre a luva, a quem pertenceria, porque foi deixada para trás, ficou pelo caminho por distração ou numa tentativa frustrada de apagar indícios. E mais, quem usa luva nos dias de hoje? Tudo bem, era inverno, muitas pessoas usam, né? O adorno segue justificado, principalmente numa peripécia vivida do outro lado do planeta. Ela estava lá em Tóquio. Fosse por aqui no calor da terra Brasilis, esta narrativa pularia sem escalas de gênero do noir para o fantástico. Voltando à alternativa aqui, está falando que o desejo maior dela era devolver a luva à sua dona. Nada disso. Ela encontrou uma luva e a partir dali ela ficou criando
uma história, uma vez que a mente dela estava o quê? Ociosa. Então ela ficou ali criando uma história imaginária. Busca a ajuda de seus seguidores nas redes sociais. Busca sim, observe aqui. Intrigada, reuni alguns dos maiores detetives que existem, os meus seguidores nas redes sociais. Então ela busca como fala aqui, até aqui está correto. Para imaginar motivos plausíveis e realistas para que a luva estivesse onde foi encontrada, nada disso. Aqui ela foi até irônica, como a gente pode ver numa questão à frente. Ela traz esses seguidores das redes sociais e nos lança o desafio de inventar as versões nada ou pouco realistas. Era só para inventar as versões. Por que a luva estava ali? Olha aqui. Para imaginar modelos plausíveis e realistas, ela falou nada realistas. A autora demonstra grande conhecimento da cultura japonesa e passa a imaginar histórias pouco realistas sobre os antecedentes da luva apenas por diversão. Ela criou as histórias, sim, como a gente consegue identificar aqui. Mas onde fala que ela demonstra grande conhecimento da cultura japonesa e passa a imaginar essas histórias pouco realistas. Com a leitura do texto, não dá para a gente compreender e identificar aqui esse grande conhecimento dela da cultura japonesa. Então, você pode fazer a leitura de todo o texto, no nosso PDF também tem. E aí você vai compreender que, em momento nenhum aqui, a gente consegue identificar que ela era uma grande conhecedora. Observe aqui. Não fosse por Yoshiaki, meu amigo japonês, que elucidou tudo. No Japão, quando se encontra algo perdido por alguém, é costume deixar no lugar mais à vista possível. E o que acontece bastante com luvas. Ou seja, ela localizou a luva perdida, ficou inventando um monte de histórias aqui, até trouxe também a questão da ladra internacional de joias e o fatídico colar de pérolas, né, que pertenceu a Marilyn Monroe. Ou seja, ela não, foi o amigo dela, inclusive, que elucidou e que falou aquela situação. Então, ela não demonstra este grande conhecimento da cultura japonesa. Ela nem sabia que as luvas eram deixadas, quando achadas, deixadas em um lugar visível. Traça um contraste entre a grandiosidade das narrativas compostas por ela. Sim, olha aqui essas narrativas. Ela cita quem? Sherlock Holmes, Miss Marple, Charlie Chan, Padre Brown, Marilyn Monroe, o fatídico, o grande caso do colar de pérolas, a coia que pertenceu a Marilyn Monroe. Então ela traz esse contraste entre a grandiosidade das narrativas compostas por ela, seus seguidores, sim, isso é um contraste. Ela traz grandes narrativas e traz os seguidores dela, que neste caso aqui ela usou a ironia, né, quando fala dos seguidores sociais das redes sociais. Então, tem esse contraste? Tem. E a simplicidade da explicação mais provável, olha a simplicidade aqui da explicação, olha aqui. Bem simples. Por que acha luva? Quando alguém acha uma luva perdida, põe no lugar mais visível para quem perdeu possa encontrar. Vamos usar esse exemplo em Brasil. Ainda sobre o texto, de acordo com a leitura do texto e quanto ao título, eu preciso observar o título. É correto afirmar que um desvairado surto, um maluco, eu não vou falar um surto maluco, porque surto já é meio maluco mesmo. Então, um desvairado surto criativo, abreviado pelo entrave da gentileza. Vamos compreender o título? Então, ela traz aqui que ela teve um surto criativo, mas um surto criativo meio maluco, né? Essa questão da luva, olha a quem pertence essa luva. E ele foi abreviado pelo entrave da gentileza, que é o entrave da gentileza, o que o seu amigo, qual era o nome dele? Yoshiaki, lhe disse, olha o entrave da gentileza. Quando alguém acha uma luva, olha, quando se encontra algo perdido por alguém, costuma deixar no lugar mais à vista possível. É um entrave da gentileza perfeito. Ou seja, olha o finalzinho aqui, nosso desvairado surto criativo foi abreviado por esse diminuto, delicado e brutal detalhe, também conhecido como gentileza. Sim. Então aqui, o que a gente vai conseguir entender do título do
texto. Justamente isso daqui, ó. O título do texto, ele desperta curiosidade ao caracterizar de forma irônica algo positivo como negativo. Então, caracterizou, isso é uma ironia. O que é o positivo? O positivo é você achar a coisa do outro e devolver. Aqui ela fala, abreviado pelo entrave da gentileza. No caso dela, o entrave é algo negativo. Isso é um entrave na minha vida. Então, é algo negativo. Justamente ao encontro aqui da alternativa C. Ela caracterizou de forma irônica algo positivo, a gentileza, como negativo. Então, venho aqui, já vou descartar também as outras. Usa a linguagem objetiva para resumir o assunto principal do texto? Nem tão objetiva, desvairado. Leva o leitor a ter sobre o tema expectativas diferentes do que o texto traz de fato? Nada disso. Quando fala lá no título do texto, eu vou compreender que ela teve um surto criativo e ele foi abreviado, simplificado, finalizado pelo entrave da gentileza. Cria uma quebra de expectativa ao trazer a palavra entrave, que não está no texto em si. O fato dela não estar aqui não vai trazer essa quebra de expectativa. No primeiro parágrafo do texto, o autor mostra que palavras como arte e tecnologia devem ser entendidas como... Vamos voltar aqui. Parece que ninguém está nem aí para você. É a tecnologia da desescutação. Então, você observa que ele faz perguntas. Lembrando, quando ele fala sobre a arte e a tecnologia, então vamos voltar aqui para a gente já identificar. Tendemos a interpretar palavras como arte ou tecnologia com um sentido positivo. É uma tendência que ele fala. No entanto, observe a ideia de oposição. A gente acha que essas palavras são positivas, arte e tecnologia. No entanto, existem artes que prosperam de forma silenciosa ou indireta, que nos levam a técnicas de si, que em um contexto social podem ser produtivas ou de acordo com ideais e em outro se tornam profundamente contraproducentes. Então você observa aqui esta oposição, ora positivo, ora não. Então essas artes aqui, vai depender do contexto, é isso que fala a questão. Então fala aqui que palavras como arte e tecnologia devem ser entendidas como relativizáveis. Por que vai ser relativizáveis? Elas se complementam? Não. Insuficientes? Não. Descomprometidas? Não. Relativizáveis. Porque observe aqui, a gente pode ver a palavra arte ou tecnologia aqui com sentido positivo, mas, no entanto, existem artes que prosperam de forma silenciosa ou indireta, que nos levam a técnicas de si, que em um contexto social podem ser produtivas ou em outro, por exemplo, se tornam profundamente contraproducentes. Então, isso aqui é relativizável. É isso daqui que fala na alternativa B. Em um contexto pode ter um significado, em outro pode ter outro. Então, vai estar relacionado ao contexto no qual está inserida aquela palavra para a gente saber. É sentido positivo ou negativo. Então, são entendidas como relativizáveis. A expressão de forma silenciosa ou indireta, lá no primeiro parágrafo, é sempre importante. Você que vai fazer prova, terá a interpretação de texto. Observe o contexto no qual a palavra está inserida. Ela vai cumprir morfologicamente. Falou de morfologia. Aqui nós temos o quê? As classes de palavras. Classes de palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio, como aparece aqui, conjunção, preposição, interjeição. Então, eu preciso voltar aqui quando fala de forma silenciosa ou indireta, lá no primeiro parágrafo. Vamos localizar aqui. No entanto, existem artes que prosperam de forma silenciosa ou indireta. Caro concursando, macete interessante. Apareceu de forma, de modo, aqui eu já vi que será um advérbio. Para você saber, o advérbio é a palavra que vai modificar o ava. Então, vou colocar aqui o adjetivo
o verbo e o próprio advérbio. Importante você compreender isso daqui. Modificou, olha aqui a diferença. Existem artes que prosperam, que nos levam a técnicas. Existem artes que prosperam de forma silenciosa ou indireta. Você observou que eu modifiquei o verbo prosperar? Uma coisa é prosperar, outra coisa é prosperar indiretamente ou silenciosamente. Então aqui você já observa, modificou o verbo, advérbio. E um advérbio de modo. Às vezes aparece lá para você falar qual a circunstância estabelecida. Modo, você vai fazer a pergunta com como. Como você vai fazer alguma coisa? De forma silenciosa ou indireta. Então, eu já vi que neste caso aqui, ela terá uma função morfologicamente de advérbio, correto? Lembre-se disso aqui, ó. Como ela vai prosperar? De forma silenciosa. De forma silenciosa eu poderia colocar silenciosamente. Com certeza poderia colocar como? Silenciosamente, ok? O título do texto é construído por frases interrogativas que cumprem o seguinte efeito linguístico. Então vamos voltar aqui ao título do texto. Parece que ninguém está nem aí para você? É a tecnologia da desescutação? Por que aparece com interrogação aqui? É para gerar uma proximidade, será? Vamos ver as alternativas aqui. Indicar as dúvidas do enunciador em relação ao tema desenvolvido? Nada disso. É justamente quando aparecer esse tipo de questão que no texto vierem essas interrogações, você vai se lembrar de que ele quer justamente te levar a refletir sobre alguma coisa. Então, o objetivo é provocar a reflexão do leitor acerca do assunto que será discutido. Então, quando ele fala que parece que ninguém está nem aí para você, ele vai falar sobre isso daqui. Observe, a sensação é de que está cada vez mais difícil escutar o outro, ou seja, ninguém está nem aí para você. Então, é isso que ele pergunta lá no texto. Vamos levar essa reflexão? Então, aqui, alternativa C, provocar a reflexão do leitor acerca do assunto que será discutido. Reafirmar que não há certezas definitivas? Não. Anote aí, apareceram perguntas no título, você vai se lembrar de que o objetivo principal desse efeito linguístico é provocar a reflexão do leitor sobre o assunto que será contemplado adiante. No quinto parágrafo, em assumir a sua perspectiva, olha o elemento coesivo aqui. O pronome possessivo destacado acompanha um substantivo, mas estabelece uma relação de posse referindo-se a quem? Então vamos ver aqui. Assumir a sua perspectiva. Então aqui eu tenho o quê? É um pronome possessivo. Meu, seu, nosso, pronome possessivo. Ele vem acompanhando um substantivo. Agora, quando fala desse elemento coesivo, assumir a sua perspectiva. A perspectiva de quem? É isso que a gente vai perguntar aqui. Então, vamos ver? A sensação é de que está cada vez mais difícil escutar o outro. Assumir a sua perspectiva. Assumir a perspectiva do outro. Simples assim. Vamos lá gabaritar a questão? Então, quando fala aqui ao vocábulo outro, qual que é o objetivo de usarmos esse elemento coesivo? Justamente evitar a repetição. Observe. A sensação é de que está cada vez mais difícil escutar o outro. Assumir a perspectiva do outro. Nada disso. Eu venho aqui e uso esse pronome aqui para substituir o termo outro, como apareceu aqui nessa questão.